Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma análise da Sanepar, que seria a SAP 4, né? A PN. Então é o seguinte, o que está ocorrendo com a Sanepar? Até a final de 2019, o início de 2020, quando saiu o resultado de 4T de 2019, o mercado estava bastante otimista, informando que ela estava overweight, e chegou no final deste ano, está no pessimismo danado. A ação, quando estava lá a R$ 7 no final de 2019, início de 2020, agora chegou até 3,80, agora está sendo negociada a 4,06. Afinal, o que está ocorrendo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos dados e uma análise. Vamos depois no final ver que preço que a gente acha que poderia estar razoável para comprar, tá ok? Continuando então. Então nós vemos aqui a cotação da empresa desde 2016, né, que estamos olhando aqui, no caso a PN, né, a número 4, SAP 4, nós vemos aqui que a partir de 2018 as ações começaram, o preço começou a subir bastante, né? Ela chegou ao topo aqui no início de 2020. Isso ocorreu porque houve revisões tarifárias, né? E ao longo de 2017, 2018, e aí a receita subiu muito e o lucro subiu bastante também. E aqui, quando chegou a pandemia, em março, então nós vemos aqui que ela deu uma queda brusca, né? De 7 passou para R$ 4, dava para comprar R$ 4 aqui. Depois ela se recuperou um pouco, foi indo, se recuperou bem aqui na metade de 2020, e quando chegar no final do ano ela começou a cair, começou a aparecer notícias aqui da empresa, que nós vamos ver depois, e começou a cair, e chegou aqui, hoje está 4,06. Então, é isso que ocorreu. Se nós vermos o preço sobre lucro, nós vemos aqui que então a empresa também está mais ou menos parecida, né? O preço sobre lucro subiu, chegou aqui no topo, né? Chegou aqui a quase 10, chegou a 10 aqui, 10 e alguma coisa sendo negociada no início de 2020. Aqui, como nós já falamos aqui, na pandemia, tem uma queda brusca, e hoje ela está sendo negociada a 5,6, mais ou menos, né? Então, nós vemos aqui que o próprio preço, como nós vimos antes, e o preço do lucro, está muito parecido com a pior situação que foi na pandemia, quando deu aquele circuito break todo. Afinal, a empresa ficou tão ruim assim, que caiu tanto assim. Então, nós vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha nos dados que a Sanepar nos informa aqui. Nós vemos aqui que o lucro, a receita dela é uma escadinha, né? Desde 2009 vem crescendo, 2017 houve uma revisão tarifária, né, muito famosa, que está tendo agora de novo, né? Entendeu? E a receita crescendo, o lucro, ela ficou meio estabilizada aqui, nós vemos até 2015, depois ela começou a crescer, o lucro cresceu, quase que dobrou de 2015 a 2019, e de 2019 para 2020 deu uma queda aqui de mais ou menos de 1%. Tá? Mas então, aqui, ó, quem acompanhou no final de 2019 ou no início de 2020, nós vimos aqui, por exemplo, da Genial Institucional rasgando de elogio, dizendo que a ação estava overweight, que ela estava com um resultado muito bom, e esperava que a ação fosse subir mais ainda, né? E mesmo a XP aqui também passando um monte de informações, né? Que estava com um resultado muito bom, que era com folga, era melhor da área do saneamento, e esperando que fosse crescer, e também estavam informando que seria overweight. Mas chegou no final do ano, mudou toda a história. De repente, aqui no início do ano, ou em fevereiro agora, saiu no Brasil Journal, saiu em várias, né, várias corretoras também, mas informando que o pessoal não está esperando um bom resultado da empresa, que ela está supostamente defendendo o consumidor, entendeu? E o que ocorreu
que existiu um reajuste de 9,62, a empresa postergou esse reajuste e depois ela revisou, baixou para 5,11 o reajuste que era para ter no final, né, no final do ano aqui para 2021, né, um reajuste. E agora, em abril, está tendo uma consulta pública na GEPAR, quem quiser pode até verificar lá, tem uma porção de informações, e está tendo uma consulta pública lá, e a empresa agora está revisando as tarifas, né? E aí o pessoal criticando bastante, afinal, ela reduziu, mudou do GPM para o IPCA, agora não vai ter mais, e surpreendentemente, na revisão, vai ficar com preço mais baixo do que esse reajuste de 5,11. Então, o maior problema da Sanepar é a próxima revisão tarifária que eles estão falando. E aí eles colocam um monte de coisa, que a empresa está usando o ACC, que não está correto, e uma porção de informações aqui informando que eles não esperam um bom resultado da GEPAR, da Sanepar. Mas, afinal, será que é isso mesmo? Ou o mercado está exagerando? Nós sabemos que a Sanepar é uma empresa de saneamento, né? Ela tem uma receita bastante, não digo a receita constante que depende da revisão tarifária, né? Mas o produto dela, que é água e esgoto, é bastante constante, nós vamos ver aqui, nós vemos pelas informações que é muito constante esse volume, né? Então, mas o que ocorre? Se nós consultarmos lá na GEPAR, na consulta pública de 2021, nós verificamos lá que ela abriu, então, essa RTP, né? Que é uma revisão tarifária periódica. Isso aí é normal, e ela não mudou praticamente. Eu acho interessante que esses analistas que conhecem muito tempo a Sanepar, eles se surpreendem sabendo que essa revisão tarifária ela está seguindo a mesma metodologia de 2017. Então, ela não mudou muito a metodologia. E o que ela informa é o seguinte, que ela vai fazer os cálculos todos, né? E ela usa um fator X também nesse cálculo todo, que vai ser definido para esse ciclo 2021 a 2024. 2024, então, vai ter uma nova revisão tarifária. E esse fator X é um mecanismo que ele compartilha o ganho de produtividade com a empresa e os consumidores. Então, veja bem, se a empresa ela ficar muito produtiva, tiver um lucro muito grande, em 2024 vai ter uma revisão de novo. Então, nós não podemos nos surpreender. Então, é uma empresa que é de crescimento provavelmente lento, entendeu? Não é uma empresa que vai ter um crescimento rápido, mas uma empresa que dá bastante segurança, porque ela tem um produto que ela tem um mercado cativo, né? E vai ser sempre consumido. A água é básico para o ser humano, né? Então, o esgoto também. Então, nós vemos aqui que ela tem uma metodologia ela calcula a tarifa média econômica, uma tarifa média, né? E ela usa um método de fluxo de caixa descontado. Então, um método muito conhecido pelo mercado, onde ela usa o OCC, a WACC, né? Ela usa também, ela utiliza para fazer esse cálculo os investimentos que ela vai fazer. Então, tudo ela leva em consideração. E o que ocorreu, então? A estimativa, ainda está em consulta, e provavelmente vai acabar fechando isso aí, que ocorreu é o seguinte: então, a previsão da empresa é que a tarifa média vai ficar em R$ 5,30. R$ 5,30. E sendo que com o reajuste de 5,11, que iria ter no final desse ano aqui, para 2021 deveria ser R$ 5,44. R$ 5,44. Então, com isto, uma redução de 2,58. Então, por isso que o mercado ficou estressado, porque primeiro ele esperava um aumento de 9,2, aí depois baixaram o aumento para 5,11, aí depois era reajuste de IGPM, mudaram para IPCA, e era para ser 5,44, vai virar 5,30.
Mas afinal, será que é tão ruim assim isso aí? Então nós vamos fazer uma análise disso aí também. Então, vendo o que ocorreu aqui no fechamento do ano de 2020. Né? Nós vimos que em 2020 a receita aumentou 1,6, sendo que em comparação do quarto trimestre de 2020 para 2019 houve uma redução da receita de 7,7%, entendeu? Mas isso nós vamos ver depois, por mão da crise hídrica, né, que está vendo no Paraná. E a margem EBITDA também era 44%, caiu para 40%. Também. Quer dizer, no quarto trimestre 2019 era 47, agora caiu para 44, e no ano, que era 41, baixou para 40. Mas é uma margem que foi muito pouco afetada, apesar de toda essa crise hídrica que houve. Né? E o lucro líquido também, né? Nós vemos que caiu um pouco aqui. Né? Então, caiu no final do ano de 2019 para 2020, caiu um pouco aqui, caiu uns 2, 3% por aí. Né? E nós vemos que a dívida líquida por EBITDA, que é a alavancagem da empresa, que é um item muito importante que o mercado analisa, está em 1,4, entendeu? E todo aquele cálculo que a empresa faz para calcular a tarifa média, ela considera também os investimentos que a empresa vai fazer. Isso também é um ponto importante. Então nós vemos aqui que a empresa, se nós olharmos na GPA, ela tem todas as informações, a empresa ela atua em 346 municípios no estado do Paraná. Tá? Então, sendo que a água ela já está 100%, então o acréscimo de ligações de água vai ser quando aumenta o número de residências, né? Aumenta o número de casas e prédios, né? Porque já, o que tem está 100%. E no caso de esgoto, não, no caso de esgoto ainda tem um 25% que a empresa pode atuar aí. Então tem um crescimento, né? Um crescimento um pouco maior, que vai ser o grande investimento da empresa, né? Que no caso vai ser coleta de esgoto. Então, nós vemos aqui o número de ligações, isso é fundamental. Né? Então, cada residência é considerada como uma ligação, né? Que vai abastecer a residência aqui. Então, nós vemos que ela cresceu de 2019 para 2020, de um ano para outro, 2,5% no número de ligações. E o esgoto aumentou em 13,5%. Então, nós vemos que o esgoto, claro, então ela tem uma carência aqui na área de esgoto, ela cresce um pouco mais aqui, né? Então, nós vemos que há um crescimento. E se nós olharmos ao longo dos últimos 3 anos, mais ou menos ela está mantendo na média isso. Então, a média dos dois aqui dá um crescimento de 2,9, que é um crescimento razoável, né? E aqui, esse aqui, outro ponto importante seria o volume faturado, né? Então, nós vemos que o volume faturado, em relação a um trimestre de 2020 para 2019, teve uma queda de 3,2%. E no ano caiu 1,3%. E o esgoto também, né? O esgoto caiu trimestre contra trimestre 3,7%, e no ano 0,8%. Então houve uma queda. Então a empresa até informa aqui que devido à crise hídrica. Então aqui nós vemos aqui a receita operacional da empresa, né? Nós vemos que houve uma queda de receita de 7,7%, mas no ano todo houve uma queda de 1,6% aqui, né? O lucro operacional caiu também, o lucro líquido caiu 0,7%, né? Então, é aquilo que nós já vimos apresentado, né? Isso aqui é um ponto muito importante, tá? Veja bem, isso aqui é o litro por ligação, por residência, por dia. Então, que está sendo consumido. Então, nós vemos que de 2019 para 2020 houve uma queda de 4%. 4% no consumo, tá?
E se em relação a 2018, é mais ainda, né? É um pouco mais, ele está na faixa dos 5. Se nós vemos que 2013 foi o melhor ano, né, de, de, de consumo por residência, né? 239. Então, isso aqui, isso a gente tem que entender que é transitório, transitório. E nós vemos agora que nesse período está bastante chuvoso, nós vamos ver depois que tem muita informação melhorando, isso é coisa importante. Então, o que a empresa informou? A empresa informou que devido à crise hídrica, ela começou a fazer um rodízio, tá? E ela postergou até por 180 dias, então por 6 meses. Então estava previsto aí para final de abril acabar esse rodízio aqui. Então ela estava informando, a empresa informou que ela estava praticando, né, rodízio para mitigar, né, o problema aqui de 36 por 36 horas. Então ela abastecia por 36 horas e interrompia mais uma interrupção por 24 horas. E mais 12 por normalização. Entendeu? Então, por isso que é 36 por 36. Então, embora que o decreto ele permita até mais aqui, pelo que entendi aqui. Bom, então nós vemos aqui que a empresa, nós vemos aqui que as bacias, o nível das barragens estavam bastante baixo, né? Você vê que a média está em 40,9, entendeu? E a empresa informou que ela só iria normalizar quando estiver em 60%. Então, esse que é o problema de todas essas quedas. Então, a queda no volume de água que está afetando, que afetou a receita e o lucro líquido. Esse rodízio que a empresa foi obrigada a fazer por causa da crise. Mas agora nós temos notícias boas, né? Isso aqui notícia do dia 5, né? Que eu peguei da Gazeta do Povo, informando que as barragens estão em 58%. A empresa já está acabando com o rodízio, isso é coisa importante, ó, vai acabar com o rodízio, e ela diz que só vai normalizar totalmente quando as barragens estiverem com 80%. Então ela aumentou, ela informou que era 60%. Bom, ela informou que era 60%, de qualquer maneira, ela está acabando com o rodízio, porque ela já deve estar chegando a 60%. Então, isso aqui é um ponto importante. Outro ponto importante é que a empresa está investindo na barragem Miringuava. Tá? E essa barragem Miringuava aqui, ela tem uma capacidade de 38 bilhões. Se nós compararmos aqui com os dados anteriores aqui, com esses dados aqui ó, das barragens que nós vimos anteriormente, ela vai acrescentar 20% na capacidade dela. Isso aqui é um ponto bastante importante. E a previsão já está atrasada, era para estar a final da metade do semestre ela começar a concluir, encher a barragem. Está previsto para o final do ano começar a encher a barragem. Provavelmente, então, lá para metade de 2022, por exemplo, a crise não vai ter mais, provavelmente. Né? Então, sabemos que a crise isso é um ponto assim, pontual, é um caso pontual. Né? Então, outro ponto bastante importante é investimento. Então, a empresa está investindo bastante também. Nós vemos que em 2020, por causa da crise, ela até reduziu um pouquinho, né? O investimento ela diminuiu 5,7%, mas a empresa tem uma previsão de investir quase 1.200 por ano. Eu imagino que isso aí deve estar na barragem também, que está consumindo bastante, e também em água e esgoto. Né? E aqui, nós vemos os dados da Sanepar aqui, nós vemos que a Sanepar é uma estatal, logicamente, todos sabem, e o Estado controla 60%. Então aqui nós vemos que no total, entre ON e PN, o Estado tem somente 20%, né? Mas no capital votante, que é o ON, é 60%. Agora nós vamos ver os múltiplos aqui, nós vemos que os múltiplos que encerrou aí foi bastante interessante, né? Um múltiplo de praticamente 6, preço sobre lucro de 6, é bastante interessante. Isso aí, claro, já foi descontado, porque
o ano de 2020 teve um trimestre em que houve um não recorrente. Então, está ajustado para o não recorrente. Sendo que a média de 2016 foi na faixa do 7, né? Não é 7%, é 7%. Então, o P sobre L está abaixo da média dela, isso é um ponto importante. E quem gosta de verificar, por exemplo, P sobre o valor patrimonial está 0,92. Então, teoricamente, está com um preço abaixo do valor patrimonial, que também indica que pode estar razoável o preço, né? A margem líquida, apesar de todos os problemas que a empresa passou, está com 22,3%, uma margem líquida por cento, né? Uma margem líquida boa, né? Tem uma folga interessante essa empresa aqui. Tem com um DI projetado de 5%, payout, inclusive com payout baixo, né? Então ela tem um DI razoavelmente bom, payout baixo. E a dívida sobre líquida, como já foi informado, é 1,4%, uma dívida bastante controlada. Então nós vemos que o crescimento da receita, que é o CAGR, né? O crescimento anualizado da receita, composto, foi, no último ano, foi 13,5%. E nos últimos 3 anos a receita cresceu 10,7%. Tem um erro aqui, a receita, na verdade, no último ano ela caiu um pouco, né? E o lucro, aliás, foi 1,6%. E o lucro caiu 1% no último ano. Claro, e isso aí por causa inclusive da crise hídrica, como nós já falamos, né? E no último ano ela cresceu, em média anual, 13%. Isso por causa dos reajustes tarifários, como nós já informamos, né? Agora, um ponto que nós temos que verificar é o volume faturado. Tá? Então, no último ano, ela reduziu em 1,1 o volume faturado. Tá? E ao longo dos últimos 3 anos, então, em média, foi 0,7%, né? A queda do volume faturado. Mas o que foi importante ser aqui, que é 1,1, né? E o número de ligações, apesar de ter aumentado o número de ligações, então aumentou o número de residências em 2,9%, mas o volume caiu 1,1%. Isso aí ela tem mantido, esse 2,9% é a média entre ligações de água e de esgoto, né? Que era 2,2 com 3,5, né? E o preço justo, então, se a gente calcular programa, é 8,5. Então o programa até que estaria com preço bom. Né? Ela negociou na sexta-feira a 4,06, R$ 4,06. Teoricamente seria bom. O problema todo é esse reajuste tarifário que agora nós vamos ver. Então, eu fiz uma análise, fiz umas considerações. O que nós poderíamos esperar, né, com esse reajuste tarifário? Então, o que ocorre? A empresa ela está informando que a tarifa média vai ser, a partir de 2021, vai ser 5,31. No último ano, se a gente dividir ali a receita pelo volume que ela faturou, deu 5,33. Então, tem uma queda pequena aqui na tarifa média proposta. Tá? E o consumo da água por ligação caiu 4,4. Formei 1,1 lá anterior, não, é 4,4. Então, o consumo, aliás, 1,1 foi o consumo total, né, de um ano para o outro foi 1,1, caiu, tá? Para não fazer confusão, não. 4,4% de queda é por ligação, é a queda por ligação por dia, por ligação. Como aumentou o número de ligação, né, de ligações, então a queda foi só 1,1. Então, o que eu considerei? Eu considerei que em 2021 vai ter um aumento de 3,5% no volume de água, já que a crise ela praticamente está acabando com o rodízio, entendeu? E ainda nem estou considerando o 2,5% a mais de pontos de ligações. Né? Então, eu estou considerando um crescimento de volume
de 3,5%. Não é 5% aqui, está errado, 3,5%. Com essas informações, então, eu calculei um lucro de 5 bilhões e 70, né? Milhões. Então, uma queda de 1,8 em relação a 2020. Tá? Então, já tem uma pequena queda na receita em relação a 2020. Mas tem um ponto importante aqui. A empresa fez o seu dever, reduzindo o custo. Se nós compararmos o 4T, o 4T 2020, tá? Outro errinho aqui, é 2020 aqui, tá? O 4 trimestre de 2020 com o 4 trimestre de 2019, houve uma redução de 33% no custo de pessoal. Ela reduziu o número de pessoas. Ela fez um plano de desligamento voluntário, né? PDIV, né? PIDV. Então, ela reduziu bastante, isso é bastante importante. Então, ela reduziu em 33%. Então, no final, a queda... Então, o projetado... eu vou me confundir aqui, tá? Então, foi uma queda de 33%. Então, a queda, eu estou prevendo aqui de 11% nos custos, né? E projetado para 2021, então, eu fiz uma previsão de 3 bilhões, 290 milhões, com acréscimo de 1,9. Por quê? Porque eu considerei que teve uma queda no custo de pessoal, mas vai ter um aumento de matéria-prima e de eletricidade. Além do reajuste, é o aumento na eletricidade devido, né, mais volume de água. Então, eu acrescentei na materiais e água, considerei 7% de acréscimo. E o restante também eu considerei 4% de aumento. Tá? Provisões para débitos, eu também não considerei que vai reduzir a inadimplência. A empresa, em 2020, apresentou uma inadimplência de 2%. Isso é um ponto também que impactou na receita da empresa. Né? Quer dizer, aumentou as despesas em 2%. Eu estou mantendo essa inadimplência aí. Mas provavelmente em 2022 deve reduzir aqui. Isso aqui, então, foi um aumento de despesa. Então, depois de todo o cálculo que eu fiz, está com o EBITDA com uma queda de 0,4% em relação a 2020, tá? Para 2021. Tá? O CAPEX eu considerei 1,2 bi, mas nós temos que considerar, bom, em 2020 foi 968 milhões, né? Você vê que já estou colocando um CAPEX bem maior para 2021. Nós temos que considerar o seguinte, para calcular o fluxo de caixa para o acionista, nós temos que considerar que a empresa vai usar 78% de recursos próprios, né? E 22% de capital de terceiros. Isso aí, fazendo os cálculos do ativo total, né? Pela dívida líquida. Então, chegamos a essa conclusão. E com isto, né? E também, claro, ela usando capital de terceiro, ela vai ter o resultado financeiro também fica negativa, né? Mas eu aumentei também o resultado negativo, aumentei em 3% em relação a 2020. E o imposto de renda eu reduzi um pouco, já que o EBITDA também reduziu, né? Reduziu 0,5%. Com isto, eu chego a um fluxo de caixa para o acionista de 44 centavos por ação, tá? Sendo que o lucro da empresa foi 71 centavos. E estou prevendo aqui para 2021, o pessoal todo das corretoras estão prevendo, estão informando mais de 7% de dividendos. Eu estou prevendo aqui mais baixo, né? 22 centavos, que vai dar 5,5%. Bom, então, isso para as considerações que eu fiz para verificar se está bom para comprar, que preço estaria bom para comprar. Então, vamos lá. E vamos fazer o seguinte, utilizando as informações que nós temos, que taxa de retorno que está dando, né? Que vai dar baseado naquelas considerações. Então, o que eu considerei? O que eu estou considerando, vou partir para um preço, vamos dizer que a gente consiga comprar ele por R$4. Lembrando, né, que o lucro é 71 centavos e o
preço sobre lucro dá 5,6. Está bem baixo. Então, preço sobre o fluxo do acionista dá 9, dá 9, né? O dividendo, como eu falei, 22 centavos. Então, o dividendo yield dá 5,5%. E o IPCA, estou prevendo na faixa de 4,3%. Né? Bom, então, o que eu fiz aqui? Outro ponto importante, eu vou considerar, em princípio, no fluxo de caixa, para mim, eu vou considerar 50% desse 44% de centavos, que seria, né, o 22. Eu vou partir com uma previsão assim, várias pessoas que fazem fluxo de caixa, eles usam o 44 mesmo, 44, e calculam e vejam a taxa de retorno, verificam se está bastante alta e que preço poderia comprar. Mas eu vou partir com 50%, já bastante, né, otimista. É aquilo que vai pingar na minha conta realmente. Tá? Então, eu coloquei aqui que a empresa, claro, em 2021 é o 44 centavos, né? E aqui é um gasto negativo de R$ 4 que eu gastei, e a partir então, do ano seguinte, né, 2022, começa a pingar aí 23 centavos, que já vai, em 2022 já vai aumentar 6%. Então, veja bem, então eu estou considerando por 5 anos, aqui ó, coloquei 5 anos, tá? A empresa vai crescer, fluxo de caixa vai crescer 6%. Não é nada difícil isso aqui. Por quê? Se eu considerar uma inflação de 4%, a empresa vai ter, depois da revisão tarifária, ela vai ter um reajuste todo ano, a GEPAR dá reajuste para a Sanepar. 4% de reajuste, mais 2% de aumento dos pontos de ligação, ainda botei só 2%, ó, nós vimos que era 2,9%, né? Então pode ser mais aqui, isso já colocando já com folga, com alguma folga aqui, né? Então eu estou colocando 6, e a partir do ano 6 até o ano 10, eu estou colocando 4% de crescimento, tá, da receita. Aliás, do fluxo do acionista, né? E eu colocando, então, que nos primeiros 5 anos que ela cresce 6%, eu estou considerando um payout aqui de 50%, né? Entendeu? Então, o fluxo seria 23 centavos, 25, estamos vendo aqui, o fluxo está aumentando, né? A partir do ano 6, que eu informei que é 4% de crescimento, eu vou colocar aqui um payout de 60, que a empresa já vai investir menos, né? Vai crescer menos também. E a partir do ano 10, eu estou considerando aqui com segurança, vamos dizer, com margem de segurança, eu vou colocar só um crescimento de 3,5%, tá? Que seria praticamente a inflação. A empresa não vai mais investir de crescimento aqui de número de pontos, esgoto, vai estar tudo resolvido, não vai crescer mais. Então eu coloquei só um crescimento de 3,5%, que seria o reajuste, e com payout de 75%. Aí também ela teria, claro, né? Aí vai depender muito do estado do Paraná, da GEPAR, se ela não vai, de repente, querer fazer uma divisão desse aumento da produtividade aí, ou menos investimentos com os consumidores também. Tem esse ponto aí que sempre é um ponto a gente ficar esperto, né, por ser estatal. Bom, com isso tudo, o que ocorre? Então, a gente leva até ao ano 100, mas a gente mostra aqui que depois do 10º ano, praticamente esse fluxo positivo ao longo do tempo, ele vai perdendo, a parcela vai ficando cada vez mais reduzida, né? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 4% aqui, depois do ano 10, não vai mudar muito, porque a parcela já começa a não ficar menos pesada, né? Por causa do TIR aqui, né? Então, o TIR deu 11, a taxa de retorno está dando 11,72, tá? 11,72. Seria uma taxa de retorno interessante, né? Mas eu coloquei aqui o prefixado
está fechando, estava na sexta-feira, se não me engano, fechou em 8,6% pré-fixado 2031. Tá? Então, nós vemos, então, a 11,76, ela teria um prêmio de 3,2% acima do pré-fixado, se ocorrer, né, essa estimativa que estou fazendo. Tá? Então, isso aí seria um fator de risco de um beta de 0,54. Para uma empresa que tem uma receita bem previsível, né, e o produto que ela vende tem uma previsão muito boa, só depende da chuva, entendeu? Então, o fator de risco pode ser baixo. Então, seria assim, ó, com R$ 4,00, teoricamente, estaria com preço na minha, assim, nos parâmetros que eu usei, nas premissas que eu usei, R$ 4,00 seria até que interessante, né? Você vê, nós estamos com um fator de risco 0,5. Considerando que a Selic, vamos dizer, a partir de abril vai para 2,5%, seria 468% acima da Selic. Ou 468% da Selic, por cento da Selic. É bastante coisa, né? Mas nós temos sempre que olhar sobre o pré-fixado 2031, porque nós temos que sempre estar acima. Se for ficar abaixo, melhor é comprar um pré-fixado. Tá, mas veja bem, mas acontece que isso aqui também, porque também eu estou usando aqui esse payout aqui, né, 50%. Eu poderia usar, como vários colocam, vou colocar 80%. 80 aqui, 80 aqui, 80 aqui. O fluxo de caixa, se a empresa não está me pagando tudo, porque ela está investindo também. É que normalmente as pessoas colocam. Então, eu coloquei uma margem no fluxo de caixa, uma margem de segurança de 20% aqui, 80%, em todos os estágios, 80% do 44 centavos. Tá? O que ocorreu? Deu uma taxa de retorno de 13,7%. Então, veja bem, vamos voltar para 50% novamente, 50% novamente. Então, se a gente colocar, eu usar como muito uso, somente considerar fluxo de caixa com 80%, com uma margem de segurança de 20%, me dá 13,7% de taxa de retorno, uma taxa de retorno que eu acho interessante. Vamos voltar novamente aqui. Então, um beta de 0,9, beta 0,9, né? Que quando 80%, agora, voltando, né, o 50%, que era 11,47, agora veja bem, então nós vemos assim, mas se eu comprar se o preço chegar por 4,50, o que ficaria? Uma taxa de retorno de 10,70. Já já não está muito bom, né? Se a gente pensar que essa taxa de pré-fixado ainda pode subir mais ainda, 4,5. Mas se eu mudar o payout aqui para 80% novamente, eu vou considerar como muitos consideram que seria, que eu vou receber é o fluxo de caixa para acionista. Se ela não está me distribuindo tudo isso aí, é porque ela vai investir e vai crescer mais, entendeu? Com isso, daria 12,5% de taxa de retorno, um fator de risco de 0,7, né? É um fator de risco bom, porque o Vespa como todo seria um fator de risco 1. O Ibope todo é 1, né? Mas, como eu falei, a empresa de saneamento é uma empresa que tem uma previsibilidade de receita e de volume de água e de esgoto bem previsível. Então, a gente pode trabalhar com o risco maior das empresas é o Estado, né? O Estado querer beneficiar mais do consumidor do que o acionista. Então, esse é o grande risco de estatal. Então, pessoal, nós vejamos o seguinte, isso aqui que eu estou fazendo não é uma recomendação de comprar R$ 4,00 está bom. Cada investidor tem que fazer sua análise, então eles têm que considerar, mas realmente está bom as minhas premissas que eu usei? Não. Eu acho que ainda eu vou comprar R$ 3,80. Há uma semana atrás estava R$ 3,80.
E o que a gente dá para notar também é o seguinte, provavelmente ela vai andar de lado por meio ano, talvez, até ficar bem claro essa nova tarifa, qual é o impacto que vai ter na receita dela e no lucro. Então, nós só vamos saber isso aí lá para o segundo semestre. Provavelmente que lá por agosto, setembro, possa haver uma mudança, mas até lá pode ser que ela ande de lado. Então, para quem, por exemplo, é investidor de longo prazo, toda essa análise aqui que estou fazendo é para longo prazo. Para curto prazo, realmente o mercado, eles não estão recomendando comprar Sanepar. Para curto prazo, é melhor arriscar em outra, né? Porque aí é risco de curto prazo. Mas para longo prazo, se o investidor achar que está bom, ele pode, por exemplo, ir comprando devagarinho, cada 15 dias, todo mês ir comprando, aproveitando as oportunidades, que ela vai ficar andando de lado até que saia, né, o resultado do semestre e o mercado chegou, opa, realmente ela vai ser melhor do que nós esperávamos. E o mercado, com todos esses dados, ele bateu muito na empresa, bateu muito na empresa. Então, é o que eu falo, cada investidor tem que fazer sua análise. Eu não estou recomendando nada, mas cada um tem que analisar para ver se as premissas que eu coloquei são interessantes. Mas aí cada um pode colocar outras premissas, né? E achar outros resultados. Tá ok, pessoal? Então, essa é a análise que eu tenho para fazer para a Sanepar. Eu espero que todos vocês façam suas análises e bom investimento a todos.